Como reage à decisão conhecida ontem do Conselho Constitucional? Essa decisão do Conselho Constitucional é uma decisão claramente fruto de um expediente político, partidário, do que propriamente de um trabalho técnico-jurídico que tenha sido feito. Por razões simples. Primeiro, do ponto de vista do direito, das questões mais elementares do direito, o Conselho Constitucional, sendo a última instância de recurso no país, ela só aprecia, digamos assim, matérias que provenham ou de um pedido expresso por interessado ou então de uma acusação que é feita a um ente público ou privado. Neste caso, o Conselho Constitucional tomou uma decisão sobre uma deliberação, que é a tal deliberação 59, que incide sobre a inscrição. Esta matéria da inscrição não foi demandada, não foi matéria de pedido ou de acusação, nem da CAD, nem sequer da CNE, que são as duas partes que se encontram, digamos, desavindas neste processo. Nem uma, nem a outra referiu-se à deliberação 59. O que estava em causa era a deliberação 82, que esta se refere às candidaturas. O Conselho Constitucional não tomou nenhuma decisão sobre a deliberação em causa, que é 82, foi tomar uma decisão sobre uma deliberação na qual ninguém se referiu a ela, que é a deliberação 59. Portanto, isto é matéria de direito. É das coisas das mais elementares. Se quisermos traduzir isso em linguagem muito simples, se eu e a Paula temos algum diferendo em relação a cebolas, é sobre cebolas que nós vamos tratar até o fim. E não vamos, no meio do processo, de repente falar de tomate. Portanto, isso está totalmente fora de qualquer compreensão da mais básica. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Conselho Constitucional chegou a uma contradição extrema, até posso dizer, entrou numa crise existencial. Porquê? Porque o Conselho Constitucional fixou uma jurisprudência que tem um princípio que chama-se princípio de aquisição progressiva dos atos. E isto significa, em termos simples, o seguinte: quando uma etapa ela é concluída, significa que passamos para a etapa seguinte, e esta etapa concluída é entendida como um caso julgado, fechado, está lacrado. Portanto, é irreversível, não voltamos mais a uma etapa que já se encerrou. Isto foi o próprio Conselho Constitucional que fixou isto, para evitar, por exemplo, que a gente está no momento da votação e de repente alguém levanta um assunto de recenseamento. Portanto, não vamos parar com o processo todo porque alguém quer falar de uma etapa passada. Então, para evitar esta arbitrariedade, o Conselho Constitucional fixou uma jurisprudência e que deu um nome que chama-se aquisição progressiva dos atos. É o próprio Conselho Constitucional que se contradiz e vai na contramão de um princípio para ele próprio mesmo estabelecido. O Conselho Constitucional foi anular uma deliberação de um ato já consumado em maio, que é da tal deliberação 59, que fala da inscrição. Portanto, o Conselho Constitucional entrou numa contradição completa. É aquilo que eu chamo de uma crise existencial. Este é um ponto. O outro ponto é aquilo que já me referi, que foi levantar um assunto que as partes não levantaram esse problema. Então, significa... E, por último, a questão que levanta-se como razão para a negação do nosso pedido é a tal chamado do averbamento. O averbamento é uma espécie de atualização da situação legal da instituição. Um averbamento feito tardiamente nunca pode levar à anulação completa de um caso por causa disso. Quer dizer, é como, por exemplo, um casamento. Um exemplo. Há um casamento, mas que depois nós nos atrasamos a atualizar ou a averbar, por exemplo, o boletim de casamento. Não se vai anular o casamento porque houve um atraso na atualização do boletim de casamento. Quer dizer, o ato essencial é o casamento. Agora, as questões formais de averbamento, são questões, digamos assim, são questões acessóricas. Portanto, você não vai prejudicar a essência por causa de uma questão acessória. Portanto, a questão do averbamento é um mero formalismo. O que mais importa é garantir o direito da participação política do partido. Então, o Conselho Constitucional também, ele que é o garante da Constituição, ele foi contra a Constituição, porque a Constituição da República de Moçambique tem várias normas que asseguram o direito de participação política. Então, o próprio Conselho Constitucional o que devia fazer é tomar uma ação que protegesse o direito de participação política, que é um direito fundamental. Mas o Conselho Constitucional é exatamente o ente que tudo fez
para impedir, para extirpar este direito fundamental. Portanto, aqui temos 3 questões, das quais coloquei, que me levam a concluir que o Conselho Constitucional que nós temos hoje, para mim, já digo que não é o Conselho Constitucional. É, como a gente dizia, o CC. Este é o CCPF. Portanto, é o Conselho Constitucional do Partido Frelimo. Este já não é um Conselho Constitucional de Moçambique geral. Mas, Portanto,